Olá, meus amigos e amigas, como vocês estão? Espero que todo mundo bem, em paz e em segurança. E vamos bater um papo sobre os falsos profetas, né? Afinal, como descobrir, como identificar um falso profeta? Uma coisa que você precisa entender, cara, é que o falso profeta não é algo particular do nosso tempo. Aliás, isso é desde lá dos primórdios da igreja, desde o princípio da igreja primitiva, lá do Império Romano e tudo mais, Atos dos Apóstolos, sempre houve falsos profetas, falsos ensinos, né, que estão no meio da igreja tentando confundir, enganar o povo de Deus, dividir o povo de Deus, e isso sempre aconteceu. Não é algo particular do nosso tempo. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, né, eu quero te pedir, fazer um pedido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe sua curtida, compartilhe o vídeo, né, se você gostou, para alguém, para que essa mensagem possa chegar mais longe. Cara, mas afinal, cara, tem como identificar um falso profeta? Sim, claro que tem como identificar um falso profeta. E antes de falar sobre isso, cara, eu preciso falar uma coisa para você, né? A primeira coisa que você precisa entender, que experiência não é doutrina. Por exemplo, você entender sobre relacionamentos, né? Com a chegada da internet, cara, a gente tem todos os tipos de informações a um clique. Você pode saber sobre informações de outro lado do mundo, sobre o Japão, nem mesmo sabendo falar japonês. Você pode ter essa informação do que está acontecendo no Japão, o que está acontecendo na Coreia. Só basta você usar o Google Tradutor, vai traduzir a língua e você vai conseguir entender o que está acontecendo lá no mundo lá oriental. Você vai entender que está acontecendo lá do outro mundo. Você que é aqui do Ocidente vai entender que está no Oriente. E não só isso, mas todas as informações que estão ao nosso acesso a apenas um clique, apenas umas informações na palma da nossa mão. Também a experiência ficou compartilhada, né? Qualquer pessoa pode compartilhar qualquer coisa na internet, usando as suas redes sociais, apenas gravando um vídeo, escrevendo alguma coisa na internet, fica acesso a milhões de pessoas, né, em questões de segundos. Então a experiência ela foi passada rapidamente, ela é passada rapidamente. Só que algo que a gente precisa entender é que a experiência não é doutrina. A doutrina é conjuntos de ideias e de crenças que nós acreditamos, por exemplo, no cristianismo. Acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo no terceiro dia e ressuscitou, né? E está à destra do Pai com a promessa que voltará para buscar a sua igreja e juntos nós seremos arrebatados e iremos para nuvens com o Senhor e retornaremos com Jesus Cristo. Então Jesus Cristo irá julgar as nações, né? E nós isso é uma das coisas do cristianismo que nós acreditamos, mas existe um conjunto de crenças e doutrinas que o cristianismo tem. Um conjunto de doutrinas que nós seguimos através da Bíblia. Uma coisa é doutrina, outra coisa é experiência. Agora, a experiência é uma experiência particular e individual de cada indivíduo. Você teve a sua experiência particular com Deus. Eu tive minha experiência particular com Deus. Um dia Deus apareceu a mim e falou comigo sobre Mateus 6:33, buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu então ouvi a voz do Senhor pela primeira vez, e por meio de uma pessoa, não por uma voz audível, mas isso Deus falou comigo. Acreditei e criei no Senhor Jesus e aceitei Ele como meu suficiente Salvador. Então a experiência, embora sejam parecidas, porque você pode ter experiências parecidas com outras pessoas, a experiência individual, porque nós somos seres individuais. Ninguém nesse mundo tem a impressão digital que você tem. Ninguém nesse mundo tem a impressão digital que eu tenho. Embora sejamos 8 milhões de pessoas, Deus não repetiu o molde, né? Deus não repetiu, esses 10 vão ter a mesma impressão digital, esses 1 milhão vai ter a mesma impressão digital. Não, Deus fez cada ser humano individual e particular, cada um com seu pensamento,
cada um com o seu jeito, com as suas ações, né, com sua forma de agir e de pensar. Então, experiência é uma coisa, doutrina é outra. Tô falando sobre relacionamento, né? Muitas pessoas falam sobre relacionamentos, sobre, né, não acha que Deus escolha alguém para você, porque é uma escolha de cada um, né? Não existe uma alma gêmea para cada pessoa. Embora eu concorde sim que isso de alma gêmea eu acho meio forçado, e realmente não acredito que exista alma gêmea para cada pessoa, mas eu acredito sim que Deus possa vir aconselhar, interferir numa decisão de escolher alguém para o seu casamento. E, por exemplo, a gente vai ver na Bíblia casais, por exemplo, Adão e Eva. Deus escolheu Eva para Adão, escolheu Adão para Eva. Isaac e Rebeca. Abraão mandou o seu moço encontrar alguém para se casar com Isaac, né? Hoje em dia você não vê isso, né? Vai ver o seu pai ou sua mãe mandar alguém lá no meio de seus parentes ou no meio de uma terra, sei lá o que, escolher alguém para o seu filho casar, né? Isso não é algo incomum, mas é o que acontecia naquele tempo. Então isso não acontece hoje em dia, né? Pelo menos eu acho. Mas enfim, isso é algo incomum, uma experiência particular de Isaac e de Rebeca, uma experiência particular de Adão e Eva, que Deus deu essa experiência para eles. Então possa vir a ser uma experiência particular. Já vi muitos testemunhos de pessoas que Deus falou com quem ele casaria em sonhos, e deu visões, e foi confirmando através da sua palavra, e foi confirmando ao longo dos dias, ao longo dos anos, sobre com quem ele deveria se casar, né? Outras pessoas tiveram que decidir por sua vontade, né? Porque eu acredito que se você é um cristão e segue a vontade de Deus, então Deus deseja te guiar para um propósito que Ele quer. Então Deus deseja você te dar um relacionamento que seja de Deus, não um relacionamento que vai te afastar da presença de Deus. Então eu acredito que Deus possa interferir, sim, porque Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz que no coração do homem ele planeja os seus caminhos, mas o Senhor dirige os seus passos. Então Deus pode te ajudar a escolher alguém, assim mesmo que a decisão final seja por você. Deus possa assim vir e te instruir a escolher alguém que ele ache, que ele aprove, para que seja formar um par romântico com você. Olha que legal. Mas isso não exime, né, a sua responsabilidade de decidir. Mas Deus pode escolher alguém, sim, uma experiência particular de cada um diferente. E Deus não repete molde. Cada um, embora esteja uma história parecida, não uma história igual, que cada um tem sua própria história, cada um tem sua própria experiência. Falando disso, cara, existe então um compartilhamento de experiências que viram doutrinas na internet. Um monte de gente dizendo aí, um monte de besteira, falando aí que experiência é doutrina. Uma coisa é doutrina, outra coisa é experiência. Não posso transformar experiência em doutrina. Dito isso, cara, você precisa entender que como identificar um falso profeta. Primeiro, tudo que Deus deseja falar e deseja ser entendido. Então, tudo que Deus deseja transmitir para nós, ele deseja ser entendido. Então essa baboseira, essa história aí, Deus vai mandar alguém falando em língua para você lá, vassar abacanta, que vai fazer multiplicate butterfly, e cara, isso não existe. Deus deseja entregar uma mensagem para alguém, que ele deseja transmitir algo que seja compreensível. Que dá para você entregar algo que você não compreende, né? Deus não é louco, né? Final. E você vai ver isso na Bíblia. Moisés, Deus entregou uma mensagem bem clara para Moisés. Falou assim: Moisés, vai e liberte o meu povo das mãos de Faraó no Egito. Deus entregou uma mensagem bem clara para Moisés, e Moisés foi lá e entregou essa mensagem para Faraó: liberte o meu povo, que nós desejamos partir em direção ao nosso propósito, né? Então Deus, né, vai lá mandar as 10 pragas do Egito. Então o Faraó vai se curvar ao poder de Deus, então vai liberar o povo. Isso já era bem claro: vai, Moisés, e liberte meu povo. Não tinha multiplicate butterfly, não falou em língua, ele não falou, não, isso é uma mensagem bem clara, porque para que Faraó entendesse o desejo de Deus. Ponto. Então, cara, de acordo com o Antigo Testamento, o termo falso profeta, ele pode ser entendido da seguinte maneira: primeiro, alguém que atuou como intermediário de uma falsa divindade. Por exemplo, os profetas de Baal, o famoso
confronto com Elias, de profetas de Baal, os profetas de Acera. Então, um falso profeta ele é intermédio de uma falsa divindade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, alguém que diz falar em nome de Jeová, porém não foi inspirado por ele, valoriza mais cerimônias do que o relacionamento com Jesus. Isso você vai ver muito, Jesus vai falar muito sobre os fariseus, sobre a religiosidade deles, que eles eram muito religiosos, transpareciam ser uma coisa, na verdade eram outra. Esse povo me honra com os lábios, mas na verdade seu coração está longe de mim. Que eles estavam muito preocupados em transparecer uma religiosidade, de transparecer algo que eles são, mas na verdade eles eram tão religiosos que não tinham relacionamento nenhum com Deus. Era algo que Jesus falava e falou muito, né? E o terceiro ponto é que alguém que foi anteriormente chamado, mas abandonou o caminho. Por exemplo, Eli era o sacerdote naquela época, só que a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 3 que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles tempos, pois não havia visão manifesta, ou seja, Deus havia parado de falar. Por que Deus parou de falar? Porque aquele que devia ser aquele que transmite a voz de Deus para o povo já não ouvia mais o Senhor. Então esse era o retrato de Eli, alguém que foi chamado por Deus para ser ministro entre o povo e Deus, mas por sua desobediência, por fechar os olhos para a bagunça de Ofni e Finéias, seus filhos, que eram sacerdotes, estavam fazendo uma bagunça no templo do Senhor, e ele fechava esses olhos, fingia que não estava vendo. Então Deus começou a deixar de falar com o povo naquele tempo. Se nos parâmetros do Antigo Testamento, falsos profetas são identificados dessa seguinte forma, repetindo: alguém que é intermediário de uma falsa divindade. Segundo, alguém que diz falar em nome de Jeová, mas na verdade não fala nada. E o terceiro, alguém que foi anteriormente chamado, mas abandonou o caminho. E, afinal, quais são as características dos falsos profetas? Chegamos à melhor parte do vídeo. Como identificar o falso profeta? Cara, primeiro, uma das características que você pode identificar alguém que é falso profeta são a sua ganância. Os falsos profetas hoje em dia gananciosos eles são, na verdade. São gananciosos, você pode ver. Cara, a Bíblia vai falar em Jeremias 6, versículo 13. Vai falar que sobre os profetas, falsos profetas, sobre os profetas gananciosos. Eles vão falar que eles profetizavam sob encomenda do cliente, né? Isso é muito engraçado. Eles profetizavam aquilo que iria dar benefício. Se funciona da seguinte forma: eu profetizo aquilo que você me encomenda, aquilo que eu vou receber de benefícios em troca das profecias que eu iria te dizer. Eu vou ganhar um carro, vou ganhar uma quantia de dinheiro, um salário, então eu profetizo bênçãos e vitórias para a sua vida. Isso acontecia muito em questão dos reis de Israel, naquele tempo, falsos profetas profetizavam aquilo que os reis gostavam de ouvir. É por isso que muitos profetas daqueles tempos eram odiados por muitos reis, porque eles vinham com a mensagem do Senhor, condenando a prática de pecados deles, mas eles então pegavam profetas que falavam aquilo que eles queriam ouvir, encomendados, clientes que favoreciam profecias a seus próprios benefícios. É o primeiro ponto para você identificar uma característica de um profeta. Você já viu aquele profeta que gosta de benefício? Que gosta de ser favorecido? Falso profeta. Segundo ponto, são superficiais. Ai meu Deus, isso aqui é ótimo. São superficiais. Não tem compromisso com a verdade. O que vale para eles são a popularidade. É os views no Instagram. As profecias, revelações que vão dar inscritos no YouTube, visualizações, muita mídia no Instagram, é isso que vale, popularidade. A mensagem de Deus não vale para ele, são superficiais. Profetiza aquilo que vai lhe dar popularidade, né? Mas a mensagem de Deus, nada. Essa é a verdade. Eles falam em apoio à fama, a poder, tudo aquilo que tem uma mensagem para oferecer eles popularidade, é isso que eles vão fazer. Eles não tem uma mensagem de Deus para entregar. Eles só profetizam aquilo que vão lhe dar popularidade, fama e apoio das massas. Terceiro ponto. Prega doutrinas antibíblicas. Olha isso daqui. Isso aqui tem um monte, gente. Um monte. Né? Gente que olha
Uma coisa que vale dizer: o que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que a Bíblia diz que não é pecado, não pode dizer que é pecado. Agora, existem umas coisas que são antibíblicas que as pessoas, esses falsos profetas, pregam e muitas pessoas acreditam. Isso é o mais triste. E sabe qual é o problema dessa gente? É aquilo que Oséias falou: o meu povo é destruído por falta de conhecimento, não conhece a Bíblia. A Bíblia vai dizer: erreis por não conhecer as Escrituras. Por isso que muita gente erra, por isso que muita gente é enganada, não conhece a Bíblia. E eu tenho para mim, diz antigos, eu tenho para mim que muitos dos problemas de muitos cristãos e da igreja serão resolvidos se eles deixassem a preguiça de lado e começassem a ler a Bíblia, né? Isso seria muito bom. Seria ótimo. Se lessem a Bíblia, não ia ser enganado por tanto charlatão que existe por aí. E o quarto ponto: são imitadores. Parecem verdadeiros, parecem sinceros, santos, irrepreensíveis, mas na verdade são lobos disfarçados em pele de ovelha, né? Cuidado com gente que fica demonstrando uma coisa que realmente ela é. Porque aqui é muito fácil demonstrar uma santidade, uma devoção que realmente eu não tenho. Mas quando eu desço e tenho que encarar realmente quem é, aí o Papai do Céu revela quem é quem, né? E por isso é muito importante os dons espirituais, o dom de discernimento espiritual. Se muita gente buscasse o dom de discernimento espiritual, não ia ser enganado por um monte de charlatão que existe por aí. Então essas são algumas características, existem outras, mas eu separei essas 4 características para você entender e como descobrir quem é falso profeta e quem não é. Glória a Deus e aleluia. Primeiro, repetindo, cara, são gananciosos, são superficiais, prega doutrinas antibíblicas e são imitadores, né? Eles parecem ser uma coisa, mas não são, né? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, e é isso aí, tamo junto, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acessar isso e que Deus nos livre dos falsos profetas. Glória a Deus.